Situação está a piorar nos Estados Unidos cada dia que o sol nasce. Mas, independentemente de se a boa gosta ou contra os Estados Unidos, e que deve ser motivo de alegria. Mais adiante, ainda bem explica a voz para ver que é. Mas é momento não ter coisa que pode salvar os Estados Unidos, pelo menos no curto prazo. Não trata de acordo que deve fazer entre ele e o Irã. Que, na verdade, nunca se vê se acordo não tem ou e não tem, mas tudo tem de como é o momento que a mina grava vídeo assim, que é assinado durante a semana e não assinado. Mas e que há uma garantia. Não sei se a manga de bias que falaram de como acordo no assinado, depois acordo que está chega de assinado. Então, e que tem ainda uma garantia. Mas não vai para vídeo. Saudações pessoal, nós estamos mais uma vez para conversar com você sobre assuntos que não marcam a atualidade no mundo fora. Mas antes de continuar, me em primeiro lugar, convidar a boa que não assistindo, mas que está seguindo o canal, para fazer questão de seguir, ativa o sininho, dá o like, vou fazer comentário de base, me ouvir também boa opinião e vou aproveitar para partilhar esse vídeo com gente que pode ter interesse nesse tipo de assunto. Bom, goste, não vai para vídeo. Suma conclusão. Situação está na pior nos Estados Unidos cada dia que o sol nasce. Mas esse que deve ser um motivo de alegria. Para ver que essa piora de situação que na trata dela, nós estamos a falar de aumento de taxa de inflação. Vou lembrar, semana passada, antecipei a informação que está da conta de como o número de famílias ou o número de gente que não come um tiro só nos Estados Unidos, começa a aumenta. Ou seja, isto não tem aumento de pobreza. Só que essa semana que acaba assim, e vem também um outro dado preocupante, que está da conta de como a inflação nos Estados Unidos está nesse maior nível desde 2023. Ou seja, em 3 anos, Estados Unidos atinge maior nível de inflação. Esse que deve ser o motivo de alegria, mesmo que a boa contra os Estados Unidos. Claro, não se vira como a hora que a inflação aumenta nos Estados Unidos, se a população que não paga aquela situação tudo. Mas a nós também não tem que ficar preocupado. Para ver que Bolívia é entendido como Estados Unidos e um centro de que dinheiro do mundo tudo está bem, né? E país que investidores grandes, está de ouvir, somos um país seguro, somos onde que por ser dinheiro nele, caso a economia castanha, a economia global castanha direito, ou caso tem algum tipo de guerra, não, como por exemplo, e tem guerra mundial, então, gente não refugia e não leva esse dinheiro para os Estados Unidos. Bom, a boa que tem um bocadinho de compreensão de que é economia, ou como se que entender. A hora que a gente decide como ela leva esse dinheiro para vai colocar nos Estados Unidos, então começa a ter um problema. Qual que é o problema? Começa a ter desinvestimento em outros países, sobretudo aqueles países mais pobres. Mas é situação que não falou dela, sim, de que tem fuga de capital para Estados Unidos, e que está acontecendo só hora que guerra tem. Na verdade, guerra é a situação talvez mais difícil. Mas está acontecendo hora que a inflação está alta. Para a hora que a inflação aumentar, Estados Unidos, o que está fazendo? E aumenta a taxa de juros para poder conter a inflação. E hora que aumenta essa taxa de juros, investidor garante, ele não jobe, taxa de juros e jobe se taxa de lucro. Então, a hora que eu digo como a taxa de juros dos Estados Unidos é mais alta de que taxa de lucro de investir em qualquer novo projeto, que ela significa como? Ela simplesmente ainda toma esse dinheiro e vai pôr nos Estados Unidos e ainda deixa de investir em qualquer país. Porque a taxa de juros dos Estados Unidos não dá exatamente o que precisava naquele país ou até ainda mais. Então, esse problema, a boca não entende como esse problema não arrebentou lá para 1973. Naquele ano, e houve que aumento de custo de vida para vir como e teve uma crise de petróleo. Né? Ou seja, que árabes decidiram fazer boicote à exportação de petróleo, simplesmente preço de petróleo subir, preço de energia subir na todo mundo, então tudo fica caro. O que os Estados Unidos fazem se uma coisa tudo fica caro? Ele simplesmente aumenta essa taxa de juros para 2 dígitos.
Hoje aqui chega 2 dígitos e acontece uma coisa muito preocupante. Lá na Guiné-Bissau, a nós também no sentido. Na altura, 73, vou lembrar do Kumar, e foi ano em que Guiné-Bissau declara sua independência. Exatamente. Então, Guiné-Bissau sofre que é assim uma manga de países africanos. Sumel na altura e acaba de declarar sua independência. Então, ninguém cada mês vai investir num país novo, sabendo que ele e por ganha manga de dinheiro lá nos Estados Unidos. Simplesmente Guiné-Bissau passa aquela situação que aqueles mais velhos que nascem ali se explica muito bem, ao ponto de houve golpe de Estado no 80. Então, gostaria de perceber qual que é a situação, mas que é só na Guiné-Bissau, Brasil, países emergentes, não tudo, eles já passam situação muito difícil, desinvestimento. Bom, não terei exemplo, mas claramente ia ser muito difícil. A voz, vou fazer uma análise que não leva a voz, não chega na mesma conclusão que a mim não está na chega. Para ver de lá até ali, Guiné-Bissau praticamente caminhou. Essa suma não continua na mesma situação. Mas agora que o países, como o Brasil, por exemplo, para México, passa situação difícil na 70, a partir de 73, 80, onde que ia aumentar a taxa de juros lá nos Estados Unidos para um nível muito alto. Mas depois de que lá, eles voltam a uma situação melhor do que 70 e 80. Mas Guiné-Bissau, infelizmente, continua na situação quase que e que tem nenhuma diferença de que tempo que goste. Então, vai ser um bocadinho difícil fazer essa análise. Bom, esse parênteses vai começar e abre na caule. Então, se a nós, neste momento, não caminhar para uma taxa de juros muito, desculpa, para um nível de inflação muito alto, não foi como a guerra no Irã, que chega a fim, Estados Unidos que conseguir acordo com o Irã, então, taxa de inflação não continua a aumentar. E aumento de taxa de inflação não faz com que Estados Unidos continue a aumentar também sua taxa de juros. Nunca se vende que não vai parar, né? Então, dependendo do tamanho de taxa de inflação, taxa de juros por ser muito alto. E a hora que ser muito alto, não trata de volta de fome e miséria, sobretudo nos países mais pobres. Mas e tem uma solução para isso tudo que a mim está na explicação. Para ver que para ver essa taxa de inflação que a mim acabei de falar que aumentar, qual que maior causa e próprio energia. Sim, guerra que Estados Unidos cria na Irã, que ela também que está na afeta, assim, que está na afeta a população americana. Mais de que 60% do aumento de inflação vem de energia. Ou seja, para ver o aumento do custo de guerra, do custo de petróleo, faz com que a inflação chegue a 4,2%. Então, a única solução neste momento, no curto período de tempo, curto prazo que Estados Unidos têm, é assinar acordo com o Irã. Que manda boia Donald Trump para pressionar o Irã. E não pressiona via diplomática, mas também é para fazer bombardeio. Tudo para poder conseguir acordo o mais rápido possível para Estreito de Hormuz poder ir abrido. Só assim que Estados Unidos, de fato, não conseguir livrar de inflação. Caso contrário, a inflação não continua a aumentar. Bom, pessoal, pensa o vídeo fica um bocadinho comprido. Para ali. Bom, que cá está na seguindo ainda, fazer questão de seguindo, ativa o sininho e mudar o like. Linha de vídeo ali. Acabou de esquecer, vou fazer também, vou comentar. Muito obrigado, até mais.